ele aparece, né, aos discípulos, especialmente às mulheres, e manda um recado. E o que é que mais me chama a atenção aqui nesse texto? É justamente o último versículo, que é o versículo 12, que diz assim, ó: Pedro, todavia, levantou-se e saiu correndo ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e nada mais. Afastou-se e voltou admirado do que acontecera. Quando Maria Madalena, Joana, mãe de Tiago e as outras mulheres avisam aos discípulos, ela fala assim, ó, nós fomos ao sepulcro e ele não está lá, ele ressuscitou. Pedro foi o primeiro que saiu desesperado, correndo até o túmulo de Jesus. Agora, por que Pedro, hein, gente? Por que será? Você tem uma ideia disso? É justamente aquele Pedro que um pouquinho antes, né, tinha assim, cometido aquela barbaridade de negar Jesus. Mas há pessoas que, infelizmente, elas cometem seus equívocos, suas falhas, mas são pessoas muito intensas. E Pedro era uma pessoa intensa demais. Como é que é? Ele ressuscitou, imediatamente ele saiu correndo lá para o túmulo. Porque ele queria estar presente, ele queria conferir, ele queria estar diante daquela situação, daquela realidade. Sabe, gente, é muito fácil a gente criticar aquelas pessoas que são impulsivas, que são intensas, os Pedros e as Pedritas que nós temos por aí. Porque durante todo o evangelho, nós vimos isso em Mateus, nós vimos em Marcos, nós vimos aqui vários momentos aqui em Lucas, as muitas vezes que Pedro, ele tem alguns problemas. É o Pedro que tenta andar sobre as águas e afunda, é o Pedro que está lá no Monte da Transfiguração, ele abre a boca lá e atrapalha tudo lá que estava acontecendo no monte, é o mesmo Pedro, né, que uma vez ou outra ele metia os pés pelas mãos, é o mesmo Pedro que negou Jesus, mas é o mesmo Pedro que corre para o túmulo ligeiro para ver para conferir a ressurreição de Cristo. E eu quero que você observe o seguinte, veja que interessante. Qual o diferencial de Pedro? É que, apesar de tudo, ele sempre estava ali tentando fazer alguma coisa. Porque, veja, você volta um pouquinho antes, você tem a crucificação de Jesus, certo? Aliás, a prisão de Jesus. Pedro seguiu ele de longe. Claro, nós criticamos, olha aí que absurdo, seguiu Jesus de longe, acabou negando ele. Só que teve os outros que nem seguiram de longe, eles foram embora, eles correram, fugiram. Então você tem os outros, Judas já nem conta mais, nós tínhamos 11, né? Agora restou 11. Dos 11, Pedro foi o único que pelo menos de longe ele estava por ali. Os outros 10 vazaram, correram todos. Nós temos a tendência a ficar criticando as pessoas por suas atitudes e claro, não estou dizendo que foi correto o que Pedro fez, mas ele estava lá. Ele estava lá. Alguém, vamos lá, digamos que o Mateus chegue para ele e diga assim, Pedro, mas poxa vida, Pedro, você estava seguindo Jesus de longe. Pedro poderia dizer assim, e você estava seguindo de onde? Porque você correu. Imagina o André dizendo assim, mas Pedrão, você estava ali, ó, longe, seguindo ele de longe, acabou negando ele. Pedro poderia dizer o seguinte, mas e você, André, você estava onde? Tiago, você estava onde? Todos correram. E sabe o que eu percebo que muitas vezes os que correm ficam criticando quem pelo menos ficou, só porque errou. Me diga, alguns dos discípulos tinha autenticidade para dizer assim, Pedro, meu filho, você se afogando, você afundou. Alguém tinha coragem de dizer isso para Pedro? Porque a resposta seria, de fato, eu quase me afogo, mas eu andei sobre as águas. E vocês? E você que não teve coragem nem de sair do barco? Sabe, em todo lugar você encontra pessoas com essas características de Pedro. E elas não são muito compreendidas, elas são criticadas, elas são muitas vezes até humilhadas, porque a pessoa fala assim, ó, tá vendo? Olha aí, errou de novo, afundou de novo, negou Jesus de novo, e blá, 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 blá. E aquelas pessoas que não fazem nada. É o irmão do filho pródigo, ele fica em casa, ele tem tudo, acha que não tem nada e fica perturbando, né, o que o pai está fazendo o tempo inteiro. Então tenha cuidado para você não... Perdão, gente. A nossa missão é não ter os exageros, os excessos que Pedro tem, mas também não viver uma vida passiva, cheia de críticas, como os demais discípulos. Porque enquanto Pedro estava ali botando para quebrar e tomando iniciativa, levando acertos e desacertos, os outros discípulos estavam discutindo quem ia sentar ao lado de Jesus lá no trono, e por aí vai. A intenção era diferente. Vocês estão compreendendo, meus amores, aí? Tudo bem com vocês? Então, se você vê aquele Pedro, ou seja, aquela pessoa intensa, aquela pessoa que vai para cima, que tá com tudo, que erra, que acerta, que levanta, que cai, sabe, não precisa condenar ele. É o instinto dele que tá assim. Quem sabe você acaba se tornando apenas um crítico. Em vez de você tanto falar mal aí desses Pedros aí, você acaba não fazendo nada além de falar mal das pessoas. Não adiantou o que você aí com esse bocão aí falando mal das pessoas? Então nós começamos aqui com a ressurreição e Pedro mais uma vez se destaca porque ele sai correndo desesperado, ou como a gente fala aqui no Nordeste, desembestado, para ver Jesus, ver se conseguia, né, ver Jesus ressuscitado, e não vê, o túmulo está vazio, certo? E agora Lucas narra pra gente uma das histórias mais lindas